Então agora a gente vai olhar como, por exemplo, a gente tem uma função OR, que a gente sabe como é que é, tem as entradas e a gente quer que elas sejam combinadas, fornecendo as saídas, a saída ligada se qualquer das entradas estiver ligada, ou uma saída 1 se qualquer uma das entradas for 1. Bom, tem aqui, né, a tabela. Essa aqui é a tabela do OR, que a gente já viu. Vocês já devem ter visto em algum momento, né? Sempre que uma das entradas é 1, a saída é 1 e tal. E, bom, eu quero ter então um percepto, um neurônio que faça essa função. Então o diagrama está aqui em cima. Vocês veem que, na verdade, as entradas x1 e x2 são as entradas, né? O que eu posso ajustar para que isso aqui funcione como uma porta-hora é o W1 e o W2, né? Como que eu faço esse ajuste? Então, se eu tiver entrada 0 e 0, né, eu sei que o meu resultado tem que ser 0, eu posso escrever aqui o meu W0, que então é o meu bias, que eu até não desenhei aqui, mas ele está aqui. A gente pode desenhar, pegar a cor preta de novo, né? A gente tem aqui um valor 1 e aqui um W0, né? Eu tinha esquecido de desenhar o nosso bias, está desenhado. Então a gente pode agora vamos otimizar os nossos pesos. Como que funciona isso? A gente olha aqui, então a gente tem entrada 0, a gente quer que a saída seja 0. O que tem que acontecer? A gente tem que escrever a equação para aquele perceptron ali, então, que é o W0, mais o somatório de I igual a 1 até 2, do WI vezes o XI, e isso tem que dar menor que 0. Por que tem que dar menor que 0? Porque eu quero que seja 0. Depois vem o próximo, que para a próxima entrada eu tenho que fazer de novo a mesma coisa. Então é o W0 mais a mesma equação de antes, só que agora tem que ser maior ou igual que 0. E assim eu vou fazendo para cada entrada. Eu consigo escrever uma equação aqui. E se eu olhar essas equações, eu vou poder chegar à conclusão, por exemplo, aqui. Eu tenho 0 vezes W1, 0 vezes W2, então acaba sobrando que o W0 tem que ser menor que 0. Essa é a primeira conclusão. Depois aqui, como isso aqui dá 0, eu chego à conclusão que o W2 tem que ser maior que o menos W0. E assim eu vou indo. Olhando todas essas possibilidades que estão ali, eu vou ver que existem várias soluções para que esse neurônio represente uma porta-hora. Uma das soluções seria colocar um valor negativo, então, para WO, como a gente viu que precisa. Um valor para W1 que tem que ser maior que o menos WO, né? O W1 tem que ser maior que o menos WO. Então, se o WO é menos 1, menos 1 dá 1, então tem que ser maior. Então, botou 1.1. E o W2 mais o W1 tem que ser maior do que o menos WO. E o W2 tem que ser maior que o menos WO também. Então, eu também boto o W2 como menos 1.1. Então, se a gente colocar agora esses pesos aqui, W0, W1 e W2, lá, cada vez que a gente colocar as entradas, a entrada vai ser negativa quando for 0 e 0 e vai ser positiva quando for qualquer uma das entradas for 1. O que significa que eu treinei o meu neurônio, o meu perceptron, treinei
desse caso aqui, como são poucas condições, eu olhei caso a caso e consegui chegar à conclusão de que se eu colocar qualquer peso que satisfaça essas condições aqui, eu sempre vou conseguir representar uma porta OR. Pronto. Ok. Ótimo. Agora, o que aconteceu? Se a gente for tentar fazer a mesma coisa com uma porta XOR, não vai dar certo. A gente vai chegar numa condição aqui, a gente não consegue satisfazer essas condições aqui. Não existe possibilidade de satisfazer. Basicamente porque se a gente olhar o resultado de uma porta XOR, que está colocado aqui nesse gráfico, a gente não tem uma linha que eu consiga desenhar uma linha reta que separe os pontos vermelhos dos pontos azuis. Eu não consigo fazer essa linha aqui. Já que o problema não é linearmente separável. Tá? Enquanto que aqui no OR, aqui os pontinhos não estão desenhados, não estão, coloridos, mas aqui a gente consegue fazer uma equação, uma reta, uma equação, essa que está aqui, aonde fica o que for 0 fica aqui para baixo dessa linha e o que for 1 fica para cima dessa linha. Então tem uma reta que consegue resolver esse problema de classificação. E aqui não existe isso. Então o que aconteceu? Lá, quando fizeram o artigo lá em 1969, o artigo original, né, eles concluíram nesse artigo que como um neurônio artificial não podia implementar algumas funções, como por exemplo XOR, eles mostraram, olha só, a gente fez aqui esse neurônio, ele consegue fazer porta E, consegue fazer porta U, mas porta XOR ou qualquer outra porta, função lógica, que não for linearmente separável, ela não consegue representar. Então, qualquer problema de classificação que eu tivesse que não pudesse ser linearmente separável, ou seja, que eu não pudesse ter uma reta que separasse os casos, eu não poderia resolver com rede neural. Só que eles implicaram que, se isso fosse verdade para um neurônio, redes maiores também teriam as mesmas limitações. E isso fez as redes neurais terem, dá para dizer assim, que um hiato no seu desenvolvimento, até 1986, quando, então, num trabalho, os pesquisadores demonstraram que essa implicação que tinha aqui não é verdade. Se tu tiver uma rede maior, por exemplo, com mais neurônios em camadas escondidas, dá para fazer implementação de funções que não são linearmente separáveis, fazendo então com que as redes neurais voltassem a ser populares.